Boa noite, meus amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma noite de estudos de O Livro dos Espíritos. Com muita alegria que aqui nos encontramos. Desejo a todos muita paz, que Deus nos abençoe, que Jesus, o Mestre Maior, nos ilumine. Uma boa noite a Divina, a Ruda aqui no Instagram, a Tereza, bem-vinda, viu, Tereza? Boa noite. Os amigos aqui pelo Face também que já estão conectando. Nosso amigo Marcos Noronha, muito bem-vindo, Marcos, muito boa noite. Antônio Sérgio Beleze, aqui de Bebedouro. Nossa amiga Thaís Cunha, muito boa noite, Thaís, bem-vinda. O amigo querido Geraldo Magela, muito bem-vindo, Geraldo. Um abraço, meu amigo. A Rosana Marcondes, Saulo Pita, boa noite. Neuza Beleze, a ID Bento aqui no Instagram também. A Elaine, a Neuza Beleze, Elaine Munhoz Barbieri. Boa noite, viu, Elaine? Bem-vinda. Stanziola Leda também aqui com a gente. Ieda, né? Muito bem-vinda, Ieda. Juliana Maria Brás, Zeine Carone, Cláudia Laforga de Toledo, a Lúcia Firmino. Muito bom, pessoal. Uma alegria recebê-los aqui, perceber a presença de vocês, com interesse aí pelo estudo, né, da nossa doutrina. Vamos iniciando hoje, dia 15 de julho de 2021. Lembrando sempre que a Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, aqui de Bebedouro, disponibiliza também um canal no YouTube, onde se encontram os vídeos, né, anteriores. Se alguém quiser buscar algum vídeo desde o início aí do estudo, tem também lá um estudo que realizamos anteriormente sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? E algumas palestras também. Também tem o meu canal, né, meio esquecido lá no YouTube, mas se alguém quiser também se inscrever, é Paulo Eduardo Sampaio. Também disponibilizo lá as palestras que a gente vai realizando, né? E os estudos aqui também, tá bom? Mais amigos e amigas aqui que chegaram, uma alegria, muito bem-vindos todos. A Maraísa Bulgarelli, Maria Helena Butião, Jefferson Dias, Anderson Tavares, boa noite, meu amigo. Cidinha Serem Leme, Maria José, bem-vinda, Maria José. Lourdes Bonafim Mendes, Marilena Liporini, Rosa Luzia Soares, que legal, viu? Muito bom mesmo. E nós vamos, nossa amiga Vera também, a Ju Santos, boa noite, Ju, bem-vinda. Nós estudamos então na semana passada o tópico Relações de Além-Túmulo, né? E hoje nós vamos concluir o estudo desse tópico, porque nós fizemos ele em 3 partes, um tópico um pouco mais longo, né? Lembrando que estamos estudando a segunda parte do livro, capítulo 6 ainda, um capítulo bastante longo também, que trata sobre a vida no mundo espiritual, tá? Hoje nós vamos partir da questão 284, se alguém estiver aí acompanhando com o livro, tá bom? E Allan Kardec pergunta então aos espíritos superiores: como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? E a resposta: comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Então aqui, amigos, vem uma nova referência ao corpo espiritual, né, que nós já mencionamos um pouquinho em estudos anteriores, e mais uma vez aqui é citado esse corpo espiritual, que tem o nome de perispírito, né, para quem não está muito ainda familiarizado com a terminologia.
Vamos falar um pouquinho. Esse corpo espiritual, ele acompanha sempre o espírito. Então, aqui no caso, a importância dele aqui nessa pergunta, né, é para que se faça a identificação do espírito, já que o espírito é uma luz, uma centelha etérea, né? É uma chama, vamos dizer, não tem, o espírito, na essência, não tem forma, né? Então, para se reconhecer o espírito, esse reconhecimento é feito através do corpo espiritual. E esse corpo espiritual tem a mesma forma do corpo físico, geralmente, né, da última existência física. Então, qualquer um de nós aqui que nos apresentamos com esse corpo material, caso venhamos a desencarnar, iremos nos apresentar no mundo espiritual com essa forma, né? Pode ser que às vezes um pouco mais rejuvenescido, espero, mas isso acontece mesmo, né? Porque geralmente os espíritos, mesmo que desencarnam, né, como é comum, numa idade mais avançada, né? Já numa idade aí de uma certa velhice até, né? Eles se apresentam com aquela aparência, né? Às vezes cabelos brancos, né? Mas a jovialidade, né? Eles mostram aquela uma esperteza maior, uma agilidade maior, né? Mas apresenta-se geralmente da última existência corporal, geralmente é a forma do perispírito. Lembrando, né, que o espírito pode, se quiser também, se apresentar com a forma de uma aparência, com a forma, né, de uma existência mais antiga, mais anterior, se for conveniente. Vamos citar um exemplo, né? O Emmanuel, o guia espiritual do Chico Xavier, se apresentava sempre, enquanto estava no mundo espiritual, porque sabemos que ele está reencarnado, né? Mas ele se apresentava sempre com a aparência daquele senador romano, Públio Lentulus, né? E Emmanuel, nós sabemos que ele teve outras reencarnações depois daquela, mas ele manteve a aparência lá do senador romano, porque foi uma existência marcante para ele, que ele não seguiu Jesus naquela hora, né? E ele resolveu, né? Aquela existência marcou muito para ele e ele desejou se apresentar daquela forma. Para a gente ver como o perispírito, ele é, vamos dizer, moldável, né? A gente não tem um termo muito exato, ele é assim, o espírito pode se modificar a forma, né, do perispírito com o pensamento, tá? O que mais podemos dizer? Que o perispírito serve também de molde para o novo corpo na reencarnação. O perispírito é muito importante, ele carrega as informações necessárias para o novo corpo que vai ser formado na próxima reencarnação. Então, se o espírito tem necessidades, né, que vão interferir no corpo que vai ser gerado, essas informações já são carregadas no perispírito, né? Que já leva toda essa, vamos dizer, uma forma, né? uma origem de tudo aquilo que vai acontecer ali no novo corpo, tá? Em palavras muito simples, né? Bom, creio que seria mais ou menos isso para se comentar dessa questão. Se alguém tiver aí algum acréscimo para me ajudar, alguma dúvida também, vamos trocando ideia aí. Vejo aqui que muitos amigos mais chegaram, sejam todos muito bem-vindos, tá? Muito boa noite a todos. Por enquanto, vamos ver se está tudo bem, né? Creio que não tem nenhuma dúvida até agora, né? Vamos lá então, vamos continuando aqui. A Shirley Santana aqui também, Ana Lúcia Olívia, Zaide Calil, Odete Oliveira, Marister Mazeu, que bom, muito bem-vindas todas vocês, amigas. E vamos mais uma questão, se alguém estiver aí digitando alguma dúvida, alguma colocação e eu já avancei para outra, não tem problema, pode deixar registrado que no próximo, entre uma e outra questão, a gente volta aí para ver a observação que fizeram, tá bom? É sempre muito válido, hein? Nós vamos agora para a questão 286. Pergunta Allan Kardec assim: deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos,
Vejam que colocação interessante essa, né? Porque a gente tem essa curiosidade. Será que a hora que a gente desencarnar, nós já vamos ver imediatamente aqueles que muito amamos, que contamos, né, as horas para poder reencontrar? Como que é comum? Quantos estão esperando, né, o momento desse reencontro? Será que a gente encontra imediatamente? Então eles respondem assim: imediatamente nem sempre é o termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma, né, a alma, e alige o véu material. Então vejam que eles estão respondendo que não é imediatamente que acontece, eles colocam nem sempre, né? Nem sempre imediatamente, porque pode até ser muito rápido, dependendo das condições espirituais daquele que desencarna, da evolução, do seu mérito, pode ser até muito rápido, né? Mas eles estão dizendo que nem sempre é imediatamente. Basta a gente lembrar um exemplo bem claro. Eu cito muito André Luiz, né, o filme, porque são exemplos assim bastante marcantes para a gente. Se a gente se lembrar de André Luiz, quando ele desencarnou, mostrou lá no filme, ele demorou para ver a mãe, vocês se lembram? Ele perguntava da mãe, então os espíritos lá diziam para ele ter um pouco de paciência, ia chegar o momento. Eles esperaram o momento certo, adequado, para que houvesse esse encontro com a mãe. Então a gente percebeu lá que houve esse tempo, né, necessário para que esperasse o melhor momento. Então esse tempo para se reencontrar ele é variável, depende das condições de cada um de nós, né? Mesmo porque nós precisamos lembrar daquela questão da perturbação espiritual. O que é a perturbação espiritual? Não é que o espírito fica perturbado na essência da palavra, mas é um momento logo após o desencarne que ele fica com as ideias confusas, ele ainda não se ambientou ao mundo espiritual. Se ele tiver muito apego à matéria, né, se ele viveu uma vida muito apegado às coisas materiais, ele vai se ressentir bastante da ausência do corpo físico, ele vai tentar voltar à vida material. Então, esse período dessa perturbação espiritual, ele varia muito de um espírito para o outro, dependendo da condição, então, evolutiva de cada um, certo? Quanto mais o espírito é evoluído, menos apegado às coisas materiais, menos tempo ele leva nessa perturbação e logo já fica tranquilo no mundo espiritual. Podemos lembrar também que nem sempre se reencontram, porque pode acontecer que esse parente esteja numa esfera mais elevada, né? Ou menos elevada do que aquele que desencarna. A gente precisa lembrar sempre, como a gente ouviu muito falar em nosso lar, né? Sempre a colônia de nosso lar, nós temos que pensar que existem inúmeras colônias espirituais em esferas diferentes. Vocês se lembram que a mãe de André Luiz habitava uma esfera superior, acima da colônia de nosso lar. Se nosso lar já é bom, imagina que ela estava numa condição melhor, porque ela estava numa esfera acima. Então pode acontecer isso também, de não ficar junto nesse primeiro momento por estarem em condições evolutivas diferentes, né? Mas é lógico que nós vamos nos reencontrar. Isso que eles estão comentando, alguns detalhes que acontecem. Mas todos aqueles que se amam verdadeiramente, né? Que têm afinidade, que se buscam, vão se reencontrar, lógico, né? No momento adequado. Os bons espíritos vão saber o momento de acontecer esse reencontro feliz aí, né? Que muitos esperam. Então vamos ver aqui a nossa amiga, a Maria Antônia Casadei também, né? Bem-vinda, Maria Antônia, Tony Sueli Pedrosa, Jussara Cabreira, legal. A Lúcia Firmino dizendo, o espírito só vem à Terra se desejar ou é obrigado a vir? Né? Ela está perguntando aqui. Essa pergunta é boa mesmo, Lúcia, porque se nós temos livre arbítrio, né, se o espírito escolhe,
ele poderia dizer assim, eu não quero reencarnar, né? Porque a Terra está muito conturbada, é um mundo muito complicado, eu não quero, né? Ele pode até num primeiro instante, Lúcia, não aceitar, não concordar, mas ele vai reconhecer que a gente volta para o mundo, né, para a Terra no caso, porque é o planeta de acordo com a necessidade evolutiva de cada um. Não adianta esse espírito falar, eu quero ir para um planeta mais elevado, onde tenha somente o bem, a fraternidade, né, o amor entre todos, mas se ele não mereceu isso ainda, ele vai ser orientado que o melhor para ele ainda é o planeta Terra, né? Eles vão mostrar a ele, vão explicar que ele precisa dessa lição aqui mesmo, né? O nível evolutivo dele é para cá, como nós aqui estamos ainda, um planeta que vai progredindo, mas tem as suas dificuldades, né? Mas valeu aí, obrigado, viu? A Ana Lúcia Olive dizendo, né? Quem assistiu o filme Amor Além da Vida, que é muito bom também, né, Ana Lúcia? Vê bem esse exemplo, quando a mãe encontra o filho, ele está com outro corpo, isso, e aí ele se transforma para identificar. Muito bem lembrado, Ana Lúcia. Quem viu lá o filme vai se lembrar disso, né? Como que aquele espírito modifica a forma, né, do perispírito para se mostrar e ser identificado. Legal, viu? Bem lembrado. A Clélia Medeiros, boa noite. Daniela Pimenta, Celso Moreira, muito bom. A Daniela dizendo que não está conseguindo acompanhar, porque está com problema aí para você, Daniela? Parece que aqui está tudo bem na transmissão, viu? E a Ju Santos, né, dizendo, quem são os bons espíritos? Olha, que pergunta boa. Eu acho muito legal, pessoal, quando vocês perguntam, porque às vezes tem dúvidas, né? Que é dúvida de outro também. Quem não está muito familiarizado com os termos, às vezes a gente fala tão rápido, né? Tão de forma achando que está tudo compreendido, mas às vezes nem sempre. Então, legal, viu, Ju, que você tenha feito a pergunta aí. Os bons espíritos, a gente precisa se recordar, Ju, é que você não estava aqui, creio, quando a gente estudou lá na questão número 100. Da questão número 100 a 113, se você quiser depois pegar o livro, você vai ver que Allan Kardec faz um estudo sobre o que ele chamou de escala espírita. E lá na escala espírita, Ju, ele divide em 3 grupos de acordo com a elevação espiritual. Ele coloca espíritos imperfeitos, que são todos aqueles que ainda têm apegos com a matéria, ainda tem alguma ligação com o mal, tem más paixões, né? E nós estamos incluídos nesses imperfeitos, eu pelo menos estou. Agora, os bons espíritos, a gente poderia dizer que é o grupo intermediário, são aqueles que já se libertaram das más paixões. Esses bons espíritos, Ju, já não sentem ódio, orgulho, inveja, rancor, ciúme. Eles já se libertaram dessas más paixões. O desejo deles é exclusivo do bem, tá? Então eu acho assim, nós estamos em busca, nós estamos querendo nos tornar bons espíritos, né? Mas nós temos ainda algumas coisas aí para resolver, para se melhorar, para que a gente possa atingir a Divina dizendo que também ali, não estou sozinho. Ai, ai. Então, mas esses bons espíritos, Ju, é uma elevação bem alta já, né? Espíritos que já não habitam a Terra, entendeu? Já habitam mundos, né, encarnados em planetas superiores, em planetas mais felizes, onde reina o bem, tá bom? A Daniela dizendo que... Então, Daniela, eu não sei o que houve, eu também na hora que eu abri a transmissão, eu senti um problema assim, viu, pessoal? Eu não sei se vocês perceberam, na hora que eu abri eu não consegui, mas depois apareceu aqui para mim, como eu estou vendo o pessoal interagindo aí, parece que está normal, dizendo que agora conseguiu. Então, mas teve sim, viu, Daniela? Eu também percebi isso. Na hora que eu comecei a transmissão, eu não enxerguei o vídeo logo de início, não. Mas ainda bem que deu certo aí, né? Vamos mais uma questão? Então, estamos nós dois, então, por enquanto, hein, Divino? Nos imperfeitos aí, né? Vamos mais uma questão, pessoal. A 287. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Outra questão bastante interessante, né? Para a gente
refletir como que nós vamos ser recebidos ao desencarnar, na hora que chegarmos no mundo dos espíritos. E eles respondem aqui: a alma do justo será recebida como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A alma do mal como um ser a quem se despreza. Um pouco pesada essa resposta, né? Essa palavra, despreza, mas vamos entender isso aí. Então a do justo, né, como bem-amado irmão, recebido com festa. Imagina, um espírito que a hora que retorna ao mundo espiritual, existe até uma comemoração para ele lá, né? Não vou dizer que tem bolo, porque bolo não deve ter, mas que tem uma comemoração, isso tem. Porque aqueles que conseguem viver bem a vida material, é difícil, né? Porque muitos de nós perdemos muitas vezes, equivocamos tanto aqui durante a reencarnação, falhamos tanto que a gente volta assim até meio decepcionado da reencarnação que acabamos de voltar, né? Mas aqueles que triunfam, que vivem bem, são recebidos com alegria lá no mundo espiritual, né? Se ele procurou fazer o bem, procurou evitar o mal, procurou se melhorar, né? Lembro até aqui de uma colocação, só a título aí de curiosidade, na obra de André Luiz, sobre esses que vivem bem a vida material. Ele usa um termo lá que alguns de vocês podem se lembrar, que é o completista, né? André Luiz fala que o completista é aquele espírito que se propõe a vir para a reencarnação. Então existe lá uma programação reencarnatória, um planejamento, né, reencarnatório, e se ele consegue cumprir tudo aquilo que ele se propôs, né, aproveita todas as possibilidades para realizar aquilo que ele tem como missão, como tarefa, ele aproveita todas as oportunidades para fazer o bem, esse é considerado um completista. Mas André Luiz diz lá, não querendo desanimar ninguém, mas ele diz que são raros ainda na Terra esses completistas. Nós percebemos, né? Porque nós tentamos fazer coisas boas, mas nem sempre conseguimos, todas as vezes, realizarmos o bem em toda a etapa da nossa vida. Passamos, às vezes, fases mais difíceis, né? A Tereza dizendo aqui no Instagram: creio que todos que estamos encarnados somos imperfeitos. Então, Tereza, essa colocação, eu creio também que a maioria, vamos dizer, porque a gente não pode esquecer, né, pessoal e Tereza, que pode ter entre nós espíritos reencarnados aqui em missão, tá? Esse que é o detalhe. Então, um espírito missionário que está aqui na Terra, tentando nos ajudar, tentando avançar a humanidade, às vezes ele nem é muito percebido. Não quer dizer que ele precisa ter uma posição de destaque, ser reconhecido, como um Chico Xavier, por exemplo, né? Mas ele pode sim ser um espírito de mais alta elevação, né? O próprio Chico, eu tenho certeza que o Chico não era um espírito imperfeito. Já eu, no meu entendimento, e creio que muitos de vocês vão concordar, né, que Chico é um espírito de elevação maior e veio entre nós, viveu entre nós daquela forma simples, humilde, não querendo se aparecer, né, mas era um espírito e é um espírito, né, que continua, é um espírito de uma elevação maior. Por isso que eu digo, né, Tereza, que nem todos, né, a maioria de nós, creio que somos imperfeitos, mas tem aqueles que já estão na condição aí de bons espíritos. E lembremos também que já tivemos um espírito puro entre nós. Vejam só que honra para o planeta Terra, né? Jesus, o espírito, ele já passou até a condição de bom, já está na condição de espírito puro, aquele espírito perfeito da elevação, né? E já veio também em missão entre nós. Legal? Então tá bom, Tereza, mas obrigado aí pela participação. Acho muito legal essa interação aí que a gente faz, né? E continuando a resposta aqui, então, falamos da alma do justo, né? E a alma do mal, vamos entender mal provisoriamente, porque nenhum espírito é eternamente mal. Então, a alma do mal como um ser a quem se despreza. Essa palavra despreza pode soar um pouco estranha, né? Porque como que vai desprezar um espírito?
é no sentido que não é desprezar o espírito, mas desprezar os seus atos infelizes. Porque esse espírito que viveu o mal, que fez o mal, os seus atos devem ser esquecidos, né? Ninguém vai considerar aquilo que ele fez, vão tentar não pensar mais naquilo. Então não é desprezar o espírito, mas sim os atos infelizes daquele espírito. E é lógico que todos serão muito bem acolhidos e amparados e auxiliados, né, para que continue o seu progresso espiritual, tá bom? A Divina dizendo lá, Jesus, né? Já, isso aí, Divina. Vamos ver aqui no Face também. Tudo bem até aí, pessoal? Vamos ver aqui, Maria Helena. Quando o espírito desencarna em acidente de avião, como será a reação dele no momento que chega no plano espiritual? Já foi no aéreo, o desespero com certeza, muito medo. Então, mas essa questão, Maria Helena, não importa se é avião, se é de outra forma, né? O desencarne, geralmente não importa muito a forma como aconteceu. O que importa é como viveu, né? A gente tem que ter sempre isso em mente. Não importa como vamos, só importa a forma do desencarne se nós cometemos suicídio. Aí importa, porque suicídio é algo que complica bastante a situação do espírito, né? Se não foi suicídio, não importa a forma da morte, importa sim como se viveu para saber como vai chegar ao mundo espiritual, tá? A Daniela dizendo aqui, né? Somos imperfeitos, mas precisamos sim fazer o bem sem olhar a quem. Justamente, a nossa proposta é fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, né? O Geraldo dizendo que Chico, muito humilde. O Chico foi o exemplo de humildade, né, Geraldo? E a Ju dizendo aqui, uma pessoa com grau de mediunidade avançada, podemos dizer que seja um espírito muito evoluído? Tá vendo? Outra pergunta boa, né? Um pouco fora aqui do contexto, mas vamos abordá-la aqui rapidamente, né, Ju? Porque essa ideia da mediunidade já foi muito confundida mesmo, né? Achava antigamente que médium era uma pessoa especial, né? Que médium era uma pessoa que era endeusada, né? E a gente sabe pela doutrina espírita que a mediunidade não é condição de elevação espiritual, tá? Existem médios que não têm moral nenhuma, né? Que fazem mau uso até da faculdade que tem. Então, a mediunidade não garante nada não, tá bom, Ju? Estamos longe de ser espírito puro, né? A Daniela dizendo, muito longe, viu, Daniela? A Josmari dizendo aqui, Paulinho, todos os desencarnados, incluindo os suicidas, têm amparo no momento do desencarne? Claro, isso muito bom. Tem sim, todos temos amparo, pessoal. Muito boa pergunta, Jô, porque temos amparo sim, todos, independente da condição, se foi suicídio, né? Todos vamos ter. O detalhe, Jô, é que nós nem sempre percebemos a ajuda que chega. Olha que o exemplo maior foi o André Luiz, quando ele estava lá no umbral, lembra o filme? Ele demorou 8 anos para ser resgatado, mas os espíritos estavam ali próximo dele, ele não enxergava os benfeitores, que tentavam resgatá-lo a pedido da mãe, a mãe intercedeu por ele e tinha espíritos ali já tentando resgatá-lo. Mas somente quando ele deixou de lado um pouco a arrogância, né? A revolta que ele estava carregando, no momento que ele chorou, que ele fez aquela prece sentida, o espírito, aí ele conseguiu ver o espírito benfeitor e foi resgatado. Mas o auxílio está sempre presente, o espírito que às vezes não percebe, tá bom? Vamos ver se tem mais uma colocação aqui. A Denise, boa noite, Denise. Thelma Fonseca. Boa noite, Luiz Otávio Henrique, nosso amigo também de Pongaí, bem-vindo. O médium, pessoa comum, Geraldo, é isso aí mesmo. A Juliana dizendo aqui, um suicida, né? Como é recebido? Então, bem delicado, né, Juliana? Primeiro a gente tem que pensar, como a Jo colocou ali, que todos são amparados, todos são auxiliados da forma como é possível, né? O que acontece, pessoal, é que dependendo da gravidade do desencarne como um suicídio,
esse espírito está, naquele primeiro momento, numa condição tão perturbada ainda, né, por algum tempo, que ele não consegue perceber imediatamente a ajuda, como aconteceu com o André Luiz. Então, eles são sim amparados, tanto que aquele Vale dos Suicidas que é citado, né, existe aquele livro maravilhoso, né, Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, né, um livro maravilhoso falando sobre isso, que ele mostra que os espíritos se agrupam numa região, lá num local, numa dimensão conhecida como Vale dos Suicidas, e eles têm o amparo, vejam bem, de Maria de Nazaré. Maria é o espírito que cuida dos suicidas. Ela tem uma equipe de auxiliares para cuidar desses irmãos infelizes, porque ela sabe da dor que eles enfrentam a princípio, né? Então ninguém fica desamparado. Mas o que acontece é que eles não conseguem ser levados imediatamente para uma colônia espiritual. Eles precisam de um tempo para se reorganizar, para se arrepender, para se modificar interiormente. Aí continuam. Então a espiritualidade amiga espera o tempo de cada um, entendeu? Mas estão todos ali para auxiliar tudo aquilo que é possível. Legal, viu, Dani? Sidneia, bem-vinda aqui também, muita paz, viu? Vamos lá então, a Flavinha Trinca dizendo aqui, a Legião de Maria, justamente, né? A Legião de Maria é uma equipe, né, coordenada por Maria, tem Celina, né, que é citada também, uma auxiliar direta de Maria, que cuida desses irmãos aí que são muito necessitados, né? E a Divina dizendo aqui que conheceu o Chico pessoalmente. Ai, que invejinha! Eu tentei ver o Chico, mas não consegui. Que legal, né, Divina? O Chico é uma figura assim que marcou muito, né? O pessoal dizia que de estar próximo a ele, a pessoa já sentia aquela vibração, aquele amor, né? Muito legal. Pessoal, vamos mais uma questão? Agora nós vamos na 289, tá? A Divina Ruda dizendo aqui o Martírio dos Suicidas, né? O que seria isso? É outro livro, Divina? Então, vamos lá, 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Outra questão parecida, mas vejam bem, quando a gente desencarna, será que eles vêm, né, ao nosso encontro, vêm nos ajudar? Como é que acontece isso? E a resposta, pegou na mão do Chico, ei, Divino, né? A resposta, então, sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos o lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em insulamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Pessoal, uma observação aqui, legal, Divino, é livro mesmo, obrigado. A palavra punição, toda vez que vocês verem essa palavra punição na obra de Kardec, nós precisamos entender que não é um castigo que Deus impõe a um espírito, né? A palavra punição representa consequência do erro. Toda vez que um espírito age mal, ele vai sofrer pela lei de causa e efeito a consequência daquele erro. E Kardec designa isso por punição, por punição, né? Então, quando a gente vê a palavra punição, não é castigo, tá bom? É só a consequência da sua atitude infeliz. Então, eles respondem que os espíritos vêm ao encontro, né, de forma geral. Essa é a regra geral que eles costumam vir. Mas nós vamos ver que em alguns casos aí não acontece exatamente assim, né? E eles dizem aqui que felicitam a alma como se regressasse de uma viagem. É muito interessante essa colocação, porque, vamos imaginar, é uma metáfora essa viagem, né? E cai bem até esse exemplo, porque nós, vamos pensar assim, nós somos espíritos do mundo espiritual. Quando a gente vai para a reencarnação,
nós estamos indo como para uma viagem, entendeu? Estamos deixando a nossa casa, que é o mundo espiritual, estamos indo para uma viagem na Terra, que é uma reencarnação por um tempo. Terminou a nossa tarefa aqui no planeta Terra, voltamos para casa, que é o mundo espiritual. Então vejam que esse exemplo que eles deram é muito bonito. O exemplo de uma viagem, né? O espírito faz essa viagem de um tempo da reencarnação e volta para casa. Aí eles colocam aqui, felicitam-se, ele escapou aos perigos da estrada. Outra metáfora interessante também, né? O que seriam esses perigos da estrada? É quando o espírito não se deixa abalar pelas más paixões, pelas tentações da matéria, pelos apegos, né? Não prejudica ninguém, não age no mal. Então, se ele não fez nada de ruim, não cedeu às más paixões, né? Não se deixou influenciar pelas tentações da matéria, dos apegos, ele evitou os perigos da estrada, aí, vamos dizer, né? Ele se saiu bem nessa viagem, né? Aí eles dizem, é uma graça concedida aos bons espíritos. Outra palavra também que nós precisamos compreender, é bom esclarecer, né? A palavra graça, em algumas outras religiões, pode ser interpretada de outra forma, né? Não é graça no sentido de que Deus concedeu um favor, concedeu um privilégio, né? Concedeu algo além daquilo que merecíamos, né? Mas aqui não, a palavra graça é no sentido de uma recompensa por aquilo que fez por merecer. Então aqui é uma graça concedida aos bons espíritos. Então uma recompensa porque esforçaram para se viver bem, então mereceram ser recebidos pelos parentes, né? Pelos amigos desencarnados, porque fizeram por merecer isso. O que mais que a gente pode dizer aqui? Perdoe que hoje eu estou um pouco com rinite aqui, pessoal, de vez em quando ela aparece. Que mais? Tá, depois ele diz assim, aquele que se acha maculado, né, permanece em insulamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. Então, se o espírito não viveu assim tão bem, agiu mal durante a reencarnação, acabou se equivocando, acabou prejudicando algumas pessoas, né? E se comprometendo com a lei divina, ficou com uma dívida ali na consciência, né? A consciência pesada. Então ele pode, ao desencarnar, se ver insulado, ele diz aqui. Ele pode se ver sozinho, de repente se ele foi muito egoísta, não se preocupou com ninguém durante a sua vida. E aí quando desencarna, pode ter o reflexo dele não encontrar ninguém que o ajude a princípio, né? Ele se ver solitário, ver-se insulado de repente. Pode acontecer também aqueles casos de entrar num sono profundo, como diz lá André Luiz, né? Eles acabam dormindo por longo tempo, aqueles que não acreditavam que haveria nada depois da morte, muito materialistas, que agiram mal, né? Que não aproveitaram bem a existência, pode entrar nesse sono profundo, com pesadelos ruins, né? E acabam ficando privados do convívio, né? Ou então eles dizem, ou rodeado de semelhantes, como na região de umbral, de trevas, né? O espírito pode estar rodeado daqueles que são iguais, são afins, que também agiram no mal, tá bom? Tudo bem essa questão aí também? Legal, Juliana, eu que agradeço, viu? Tem várias colocações aqui, né? Vamos ver que dá para a gente comentar alguma coisa. A Clélia dizendo, no caso do suicídio, nem todos são iguais, né? Cada caso é uma situação. Bem, isso mesmo, né, Clélia? Bem lembrado. Porque o suicídio, apesar de ser um ato igual para todos que cometem isso, né, dessa forma, mas cada um tem as suas agravantes e atenuantes, né? Dependendo do motivo que o levou a cometer, se foi uma coisa premeditada, pensada, ou se agiu naquele impulso ali que não conseguiu nem se controlar. Então, realmente, tem muita diferença entre um caso e o outro. Bem lembrado aí pela Clélia, né? A Daniela dizendo, precisa de oração, né? Sim, os suicidas, principalmente, pessoal,
Sempre que puder, inclua nas orações de vocês uma oração em favor dos suicidas. São irmãos que precisam muito mesmo, né? De orações que aliviam, que auxiliam bastante na recuperação deles. O que mais aqui? O Valdir Borges, boa noite, bem-vindo. Maristela Vaz, dizendo aqui, bem-vinda, viu, Maristela? Boa noite. Os espíritos desencarnados, eles vêm nos visitar aqui na Terra? Vêm sim, né? É muito comum os desencarnados virem nos visitar, principalmente aqueles que nos amam, né? De repente a gente está em casa, tranquilo ali, tem aquela lembrança de um familiar que desencarnou, a gente fica pensando, às vezes ele está ali do nosso lado, né? Às vezes está ali nos abraçando, nos envolvendo na sua vibração. Então isso é muito comum acontecer, viu? O que mais aqui? A Lúcia dizendo, vamos pôr coisa boa na mala, é isso aí mesmo, né? Boa noite, Leila Perry. A Daniela dizendo aqui, Paulinho, minha filha, né, cadeirante com paralisia, peraí que rodou, paralisia cerebral leve, né, perdeu a amiga de sala agora na pandemia, na Pai Bebedouro, e chama por ela, conversa e fala o nome da amiga, também especial, como se estivesse muito presente. Faço orações na hora e consigo acalmar no momento, mas minha filha ainda faz questão de citar os amigos desencarnados. É uma situação delicada, né, Daniela? Porque tinha uma ligação, né? Sente a ausência, aquela questão ainda até uma ligação forte que deve ter entre elas, né? Pode até atrair a presença dela de repente também, né? Para próximo da sua filha, né? Então faz isso mesmo, é muito bom fazer oração, pedir por ela, porque se ela estiver ainda presente por ali, que ela seja encaminhada, né? Para não ficar assim, fora do ambiente ideal, que seria lá numa colônia do mundo espiritual, né? Mas precisa paciência mesmo, né? Porque pode acontecer isso, né? Então, muita oração mesmo. A Maristela dizendo, né? Sente falta do pai. Então, cada um de nós temos aí, né? Aqueles familiares, né? Amigos queridos que às vezes partiram antes e a gente sente a ausência, né? Mas essas oportunidades das visitas, até do sono, que podemos nos reencontrar também, é outra forma bastante importante que acontece também, tá, Maristela? Geralmente a gente tem muitas oportunidades mesmo. Pessoal, vamos mais uma questão para a gente encerrar esse tópico, então, que é a 290, aí a gente encerra esse estudo desse item aí, tá bom? 290, Allan Kardec pergunta, os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Está vendo que está girando bastante em torno dessa questão dos amigos e parentes desencarnados, né? Ele quer saber agora se reúnem-se depois da morte, ou seja, não só veio receber, ele quer saber se vão ficar juntos no mundo espiritual. Olha a resposta. Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Então, essa questão de reunir depois da morte com os parentes e amigos, né, vai depender da elevação, é muito lógico isso, né? Qual o nível evolutivo que nós vamos nos encontrar após o desencarne e qual o nível que está aqueles que nos precederam, que já se encontram no mundo espiritual. Tem várias esferas espirituais, né? Pode ser que não estejamos num primeiro momento juntos, né? Como foi André Luiz e a mãe. A mãe habitava uma esfera acima de nosso lar, lembram?
E ela visitava André Luiz em nosso lar e voltava para a esfera dela, que era mais evoluída, né? O pai, por sua vez, estava lá no umbral. Olha que a família estava meio desencontrada, né? A mãe acima, o pai no umbral e o André Luiz que estava ali já no nosso lar, né? Depende então do caminho que seguem, como eles dizem aqui, né, o que buscam na sua evolução, vai depender sempre dos interesses, daquilo que a gente quer conquistar na nossa jornada evolutiva. Uns buscam de uma forma, outros buscam de outra, então a gente pode às vezes não estar muito sintonizados naquele mesmo ideal de proposta ali de elevação espiritual. Mas é muito comum que a gente se reúna assim, né? Nós sabemos que muitos aguardam o nosso retorno para planejarmos a próxima reencarnação. Lembra lá do livro Nosso Lar também, né? Eles dizem lá que eles sabem até a hora, olha, tem tal pessoa que está próxima de desencarnar, estamos esperando a chegada dela aqui, né? Então acontece muito isso, essa preparação para se reencontrar. Mas eles dizem aqui, né, que pode acontecer dos espíritos se verem de tempos a tempos, se não estão juntos, né? Quero dar um exemplo aqui bastante interessante, também da obra de André Luiz, no livro Os Mensageiros, que ele fala o caso de Alfredo e Ismália. Não sei se vocês se recordam. Alfredo e Ismália, contando rapidamente, era um casal, né, que se amava aqui quando encarnados. Só que o Alfredo, ele acabou ouvindo uma mentira que armaram, uma cilada para esse casal, dizendo rapidamente, né? Inventaram uma história de que a esposa o estava traindo, ele acreditou nisso, mandou a esposa embora de casa, ela ficou numa situação triste, sendo que era uma pessoa excelente, de uma moral elevada, né? E ele se deixou levar por essa atitude infeliz de um suposto amigo, né? Então o que acontece? Ela até desencarna antes, por tanto sofrimento de ver a separação. E a Ismália, quando desencarna, habitava uma esfera mais alta e não ficou junto com Alfredo. E eles se amavam, porque Alfredo agiu mal, mas ele gostava, ele tinha amor, tinha afinidade com Ismália. Mas eles não ficam juntos no mundo espiritual. E Alfredo, até André Luiz cita lá no livro, ele dirige um posto de socorro, né? Uma instituição da espiritualidade, ele tem um cargo ali importante até. E lá é dito que Ismália faz visitas periódicas a ele, né? Ajudando ali o que ela pode, mas eles não estão juntos. Ele está trabalhando, se dedicando para merecer um dia voltar a se encontrar e conviver com aquela que ele ama. Porque ele não soube valorizar aqui enquanto encarnado, agiu mal, né? E precisou se reabilitar espiritualmente para merecer a companhia, né, daquela que foi a esposa aqui quando encarnada. É um exemplo apenas para entender essa questão de ver-se de tempos a tempos, que não estão juntos, né? Então eles dizem aqui também, a privação de ver parentes e amigos é às vezes uma punição, outra vez a punição, né? Não castigo, consequência das atitudes, né? Às vezes a gente não agiu bem, não viveu tão bem, não merece conviver logo, né, com aqueles que estão numa condição melhor, né, de rever logo. E como foi já citado o exemplo aí da mãe de André Luiz. Tudo bem, pessoal? Assim a gente encerra esse tópico aqui. Na próxima semana, nós vamos para o outro que chama relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma colocação aqui antes da gente fazer o nosso encerramento. Agradeço aqui a todos que estão participando, várias colocações aqui, às vezes não dá nem tempo de ler todas, mas eu agradeço muito a participação de vocês. A Rosana Marcondes dizendo aqui, né? Quando desencarnamos, nem todos que tivemos afeições ou parentes aqui estarão nos esperando, né? Porque pode acontecer de já estarem reencarnados. Justamente, bem lembrado aí pela Rosana, né? Pode acontecer isso, a gente conviveu aqui com alguém, né, que tivemos afeição, né, um parente, um amigo querido,
pode ser que a hora que a gente volte ao mundo espiritual, ele já tenha reencarnado. Às vezes uma programação mais rápida de retorno, porque o normal é ficar mais tempo lá, daria para a gente voltar. Mas pode sim acontecer, como a Rosana está colocando, de uma necessidade de voltar mais rápido, né? E naquele momento ali não nos reencontrarmos. Mas lembremos que temos toda a eternidade pela frente, né? E ainda iremos nos reencontrar mais à frente. Obrigado, Rosana. A Zuleide, muito boa noite, Zuleide. Muita paz para você também. A Rosana dizendo aqui também uma curiosidade, todos temos um guia espiritual, né? Ele nos dará resposta após nosso desencarne, que quando encarnados não entendíamos. É assim, né? Porque nós temos Isso aí é bastante interessante, sim, Rosana, porque quando a gente desencarna, nós vamos querer saber muita coisa, né? Porque disso ou daquilo, e mesmo os espíritos vão nos orientar para que a gente compreenda e tire lições, né, das nossas falhas, dos nossos erros. Então acontece muito dos espíritos repassarem a nossa existência no momento adequado, né? Esclarecendo pontos ali que nós poderíamos ter agido diferente, né? Para que a gente consiga recuperar para uma próxima, né? A Daniela também dizendo que quer muito reencontrar com a irmã, né, e com a mãe. Legal. Podemos ter a certeza que um dia vamos nos reencontrar, né? Vamos fazer o nosso melhor aqui, né, pessoal? Porque também não adianta querer desanimar da vida para, né, acontecer de voltar logo. Nós temos que viver da melhor forma possível para quando voltarmos, né, voltarmos em boa condição. Ah lá, isso que a Ju está colocando, acabei de falar, né, Ju? Que ela diz aqui, é errado querer desencarnar? Não estou falando de suicídio. Entendi, Ju. Não é que não quer se suicidar, mas a pessoa que está desmotivada da vida. Te aconselho a ler, Ju, uma mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, se não me engano, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, se não me engano. A mensagem se chama A Melancolia. Lê essa mensagem depois, Ju. Ela fala exatamente isso, porque às vezes a gente tem um desejo de querer, perde o sentido da vida, desanima, uma vontade de retornar, não sabe explicar porquê, mas aqui não está bom, né? Então eles dizem lá em resumo para a gente, se esforce para vencer essa vontade de desistir, essa vontade de desânimo, de querer voltar. Eles falam, não resista a isso. Lute, se esforce para vencer essa coisa ruim, porque vai chegar o momento da sua libertação, eles dizem, né? Porque nós estamos aqui como se estivéssemos presos num corpo material, né? Mas é uma oportunidade maravilhosa que nós temos. Não podemos ver a reencarnação como um castigo, como algo ruim. Nós temos que viver da melhor forma possível para voltarmos em condições boas. Então, Ju, lê essa mensagem lá, Melancolia, que você vai ver bastante isso lá. Ana Lúcia dizendo aqui também, senhor Paulinho, não precisa chamar de senhor, mas se quer, né? Final de semana eu assisti Nosso Lar de novo. Agora minhas lembranças estão fresquinhas. Tá vendo? Legal. Esse filme é muito bom. Eu cito sempre Nosso Lar porque é um filme, né, que mostrou de uma forma muito coerente, muito boa, né, exemplos do mundo espiritual. Então estou sempre aqui citando. E o filme vale a pena mesmo rever, né, Ana Lúcia? Vibrações positivas para todos nós. Isso aí, Geraldo. A Daniela dizendo, já passei mal em alguns desencarnes aqui, mesmo sabendo do desencarne depois. Não entendi se foi pergunta, Daniela. Foi pergunta, Daniela? O que mais aqui? Juliana Araújo. Oi, Juliana, boa noite, viu? Bem-vinda. Bom, nós vamos, pessoal, encerrar então. Vamos preparar para fazer a nossa oração final. Se alguém quiser pegar o seu copo lá, um pouco de água, vamos pedir
espiritualidade, né, que possa fluidificar as águas, né? Se você acredita que é possível que isso aconteça, quiser deixar o seu copinho com água aí também, nós vamos preparar para fazer a nossa oração final, tá bom? É isso aí, Dr. Bezerra e Eurípides Geraldo, lembrando, né, equipe de espíritos amigos que estão socorrendo por toda parte, né? Então vamos lá, meus amigos. Vamos nessa hora aproveitar esses minutinhos que nós estamos, apesar da distância física, estamos unidos pelo pensamento nessa hora. Estamos conectados nesse mesmo ideal. Então vamos juntos elevar um pensamento a Deus, nosso Pai. Primeiramente agradecendo pela vida, por todas as bênçãos que nos oferece, por tudo de bom que já recebemos desde o início da nossa jornada aqui na Terra. Nós recebemos bênçãos constantemente, é que muitas vezes nós não percebemos. Muitas vezes estamos sendo auxiliados de forma tão sutil pelos amigos espirituais que nem nos damos conta. Mas podemos ter a certeza que Deus não desampara nenhum de seus filhos. Acontece, como já sabemos, que a doutrina nos diz muito bem claramente, que muitas vezes haveremos de passar situações dolorosas. Isso já é sabido, de acordo com as nossas necessidades espirituais. Lembrem-se da frase que Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, quando disse isso, já nos preparava para as dores, para as dificuldades que naturalmente surgem na vida de qualquer um de nós. Creio que não existe alguém no planeta Terra que não tenha enfrentado um momento doloroso, uma situação difícil, né? Uma dor de qualquer espécie que seja. Então, por que estamos em um planeta que ainda existe o mal? Um planeta que ainda é de provas e expiações, como sabemos. Um planeta onde estamos expiando, né? Sofrendo a consequência dos nossos atos infelizes. Mas, graças a Deus, é um planeta que está caminhando para uma evolução. É um planeta que está já às portas de um mundo de regeneração, para se tornar um local melhor para todos nós, humanidade terrestre. E nós sabemos que muitos irmãos que ainda estão aqui na Terra não estão conseguindo acompanhar esse progresso do planeta. Aqueles irmãos infelizes ainda, que vivem na prática do mal, da crueldade, perturbando por toda parte, esses irmãos ainda, né, um dia melhorarão, mas ainda não compreenderam a mensagem de viver em paz, em harmonia com todos. Então vai haver uma grande separação aqui na Terra, como Jesus colocou em várias de suas falas, como poderemos citar uma apenas aqui, quando ele diz a parábola do joio e do trigo, que dizem que numa plantação, né, de um certo local, o fazendeiro tinha plantado trigo e quando amanheceu perceberam que o inimigo semeou o joio entre o trigo. Então aquele homem, os empregados perguntam se deveriam arrancar o joio. E ele diz, não, deixe porque corre o risco de arrancar o trigo junto. Espera o momento da colheita. No momento da colheita, o trigo será recolhido ao celeiro e o joio será queimado. É uma parábola, como tantas outras que Jesus contou, né? Mostrando essa separação que vai haver.
aqueles que não conseguem acompanhar o progresso do planeta, que estão atravancando a evolução daqueles que querem viver em paz, serão retirados do planeta Terra. Muitos já estão impedidos de reencarnar na Terra. E estão sendo levados para reencarnar em planetas condizentes com a condição em que eles se encontram. Então serão aqueles chamados exilados da Terra, como assim teve também os exilados de Capela que vieram aqui para a Terra. A história se repete agora com o planeta Terra. Então nós haveremos de ver uma condição muito melhor a hora que houver esse saneamento. Não estamos desejando o mal a esses irmãos, mas eles precisam de um ambiente adequado às suas necessidades evolutivas, porque eles, por enquanto, estão perturbando, né? Porque nós percebemos que a maioria das pessoas da Terra querem viver em paz, apesar dos seus erros, das suas imperfeições, mas a maioria quer viver em paz. Então vai acontecer essa separação e nós haveremos de ver momentos de muita paz ainda à frente, em futuro mais distante, né? E se merecermos retornar em novas reencarnações à Terra, nós haveremos de encontrar cada vez mais um planeta em melhores condições de se habitar. Por isso Jesus diz: bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois herdarão a terra. Então é preciso, meus amigos, que sejamos brandos e pacíficos para merecermos continuar nesse planeta quando se encontrar numa condição melhor de vida para todos aqui na Terra. Aproveitemos esses minutinhos finais, meus irmãos, para oferecermos a nossa vibração em favor de todos aqueles que choram, que sofrem, que lamentam, principalmente pela situação da pandemia atual. Vamos orar por todos aqueles que estão esperança de coragem, que acalme o coração desses irmãos, tranquilizando também os familiares queridos que sofrem, que desesperam muitas vezes e que acompanham a dor do seu. Que os consoladores espirituais estejam por toda parte, aliviando, consolando, acalmando esses corações sofridos. Que nós ofereçamos a nossa vibração de muita paz, de esperança, de fé, que confiemos cada vez mais em Deus. Porque apesar do caos, da confusão que há no planeta, tudo está no seu perfeito lugar. Tudo isso faz parte de um processo de transformação desse planeta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, nos fortaleça, ilumine a todos por toda parte. Que nesse momento os bons amigos espirituais possam deixar em nossas águas o bálsamo salutar, o alívio para as nossas dores, energias novas que possam nos fortalecer. E assim dizemos todos a Deus a nossa gratidão, o nosso desejo de que todos convivamos em paz. E lembremos então a bela oração de Jesus quando disse: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Em Teu nome, Pai, de Jesus, o Mestre Maior, encerramos a nossa pequena atividade da noite. Que assim seja.
Muito obrigado, meus amigos e amigas queridos. Muita paz a todos vocês. Muito obrigado pela participação. Esse estudo aqui é uma alegria para mim. Perceber que eu sinto como se estivéssemos no mesmo ambiente até. É uma interação muito gostosa aqui, essa participação de vocês, essas mensagens, as perguntas, as colaborações que vocês fazem. Então, a minha eterna gratidão a cada um. É uma fase difícil que a gente tem vivido bons momentos. Eu quero dizer até aqui para vocês que, para mim, foi uma bênção essa pandemia no sentido de encontrar, fazer novas amizades, mesmo que à distância pela internet, né? Tenho conhecido pessoas maravilhosas, como muitos de vocês que aqui estão participando, de lugares distantes que não nos conhecemos, né, pessoalmente, mas que eu sinto afinidade com vocês, um carinho, percebo assim o interesse de vocês no mesmo sentido de colaborar, né, com a nossa pequenina condição, mas colaborar para um mundo melhor. Vejo aí o interesse de vocês divulgando mensagens, cada um colaborando da forma que pode, realizando palestras, realizando estudos. Então eu digo que para mim foi uma fase assim de gratidão a Deus por ter encontrado tanta gente maravilhosa, que às vezes a gente pensa que nem tem muitos, né? Mas tem muita gente boa fazendo um trabalho maravilhoso por toda parte aí. Então agradeço de coração todas as mensagens de vocês aqui, olha. A Leila, desculpa aqui, até perdi aqui. Lélia, né? A Lélia, Helena Camilo, Flávia Trinca, legal, gente, olha. E quantos irmãos e irmãs aqui no Face, que depois vou ler com calma, nem consigo ler aqui na hora. A Divina dizendo aqui que o Eugênio está mandando um abraço, querido amigo Eugênio, um abração para você também, viu? Então, pessoal, olha, gratidão a cada um de vocês, de coração desejo que vocês fiquem em paz, que Deus abençoe a cada um, abençoe seus lares e vamos tocando, vamos seguindo com fé, sem desânimo e espero reencontrar vocês aqui na próxima semana, na próxima quinta-feira então, tá bom? Meu abraço fraterno e até a próxima quinta. Até lá, meus amigos.